Romanos 11, a partir do versículo 33. Romanos 11, 33, nós vamos ler até o versículo 2 do capítulo 12. Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Pastor Renato me assustou hoje, logo pela manhã, aliás, no início da tarde. Ele pediu para trazer uma palavra, e confesso que a primeira palavra que veio ao meu coração foi exatamente esse texto de Romanos. E algo que veio também ao meu coração, como um tema, podemos dizer assim, é a nova vida que Deus nos dá. Uma nova vida. Interessante que é o nome da nossa igreja, né? Igreja de Nova Vida. E que nova vida é essa? Quando que ela começa? E o que Deus tem para realizar em nós, através de nós, nos dando essa nova vida. Então nós vamos aqui, queridos, juntos, meditar um pouco nesses textos da palavra, porque eles são riquíssimos para nos trazer o entendimento e a compreensão que a vida em Cristo, ela é um processo diário, ela é uma caminhada. Tanto é que Jesus disse que Ele é o que? O caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, nós estamos num caminho, e todo caminho, ele existe para ser trilhado, para ser caminhado, para caminharmos nele. Então, a vida espiritual é um processo, e essa nova vida, ela se inicia exatamente no momento onde nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Jesus. Quando nós entendemos e nos arrependemos dos nossos pecados, e cremos em Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. E esse é o início de uma nova trajetória, de uma nova vida. Quando você entrega seu coração a Jesus, quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, quando você se converte a Deus, começa uma nova vida. Começa uma nova história. Jesus deixou bem claro isso quando teve aquele diálogo com Nicodemos, né? Nicodemos veio elogiando Jesus, pensando que podia até agradá-lo. Mas Jesus vem logo com uma palavra direta para Nicodemos, certeira, de acordo com aquilo que ele precisava ouvir, porque Jesus não media palavras. Jesus não queria agradar o homem, Jesus veio para salvar o homem.
não para agradar o homem, não para deixar o homem confortável. Pelo contrário, Jesus veio confrontar o pecado do homem para que o homem seja transformado. E Jesus deixa claro para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos ficou confuso, mas logo depois Jesus explicou a ele: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus deixou claro que essa nova vida, ela se inicia exatamente no momento onde nós temos esse encontro extraordinário com Jesus, nos tornamos novas criaturas e começamos uma nova vida, como crianças espirituais. E como toda criança que nasce, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai adquirindo experiências. E assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Nós fomos chamados por Deus não para vivermos algo naquele momento ali, mas para começarmos um processo de caminhada na presença dEle. E esse texto aqui que nós falamos, ele é muito profundo em vários aspectos, mas o que me deixou mais maravilhado nesse texto é que esse capítulo 11, Paulo está falando a respeito da segunda chance, do futuro de Israel. Paulo está dizendo: olha, por mais que Israel tenha errado, Deus não abandonou o seu povo. Deus jamais abandonou e jamais vai abandonar o seu povo. E Paulo fala do resultado de Israel não ter seguido, por resultado de Israel ter errado, que a palavra ela foi transmitida para nós gentios. Aí já começa uma coisa extraordinária. Nós não tínhamos direito à salvação, mas Jesus nos deu esse direito através do seu sacrifício. Através do erro de Israel, através de Israel não ter acertado o alvo, a palavra foi direcionada para nós. E se hoje você está aqui, se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor olhou para nós com seu olhar de misericórdia e amor. Isso aí é algo extraordinário. E Paulo, ele deixa isso bem claro para a igreja ali em Roma, para os gentios principalmente. Vocês pensam que vocês tinham direito? Se Deus não poupou os ramos naturais, Ele vai poupar os artificiais. Vocês foram enxertados, vocês não tinham direito, vocês não foram gerados naturalmente, mas vocês foram enxertados pelo amor de Deus. Nós fomos enxertados na videira pelo amor de Deus. Deus nos amou primeiro, louvado seja o seu nome. E complementando, Paulo vai falando, até que ele chega um momento, eu acho lindo isso, que ele dá uma pausa, e ele começa como se fosse um hino, até o tema aqui é um hino de adoração. E aí Paulo começa a adorar a Deus, por quem Deus é, pelo que Ele fez com Israel, e pela oportunidade de salvação que ele, Paulo, teve, e que certamente todos nós tivemos. Paulo começa a adorar a Deus e dizer que Deus é uma riqueza insondável. O texto é maravilhoso quando diz profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus como a ciência, o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão imensuráveis ou inescrutáveis os seus caminhos. E ele diz o seguinte, irmãos, isso é extraordinário, porque quem compreendeu o intento de Deus? Em outra tradução, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem pode ensinar a ele alguma coisa? Quem pode dar primeiro a ele para ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a partir daí, meus amados, eu queria que nós meditássemos nessa palavra. Tudo vem dele. Tudo começa com Jesus, tudo começa com o amor de Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. A nova vida começa exatamente com essa compreensão, com esse entendimento, o entendimento do amor, da misericórdia de Deus, o entendimento, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, o entendimento do amor de Deus que nos alcançou. Ele nos amou primeiro, Ele
deu o primeiro passo, Ele fez tudo por nós. Então, interessante esse aspecto, porque tudo inicia quando nós temos a consciência que tudo procede do Senhor. Tudo vem dEle. A partir do momento em que nós entendemos que nós, por nós mesmos, nós não temos nada. A partir do momento que nós entendemos que Ele nos salvou pela sua misericórdia. A partir do momento que nós entendemos que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, não estaríamos salvos, redimidos. Isso traz a nós um temor. Isso traz a nós uma consciência espiritual de quem nós somos. Estava conversando quinta-feira com os irmãos e a pergunta que nós fizemos é: quem nós éramos e quem somos hoje? E se pudéssemos parar para meditar um pouco nessa realidade e lembrarmos do passado, de quem você era antes de Cristo ter transformado a sua vida, e você fazer um paralelo de quem você é hoje, você vai ver que você foi transformado pelo poder de Deus, porque você não tem força nenhuma para alcançar o que você alcançou. Você não tem condição nenhuma de caminhar na presença de Deus se o Espírito Santo não habitar na sua vida e Ele começar a trabalhar no seu coração. Não tem como. Tudo começa, essa nova vida se inicia a partir do momento dessa consciência clara, espiritual. Eu preciso do Senhor, tudo procede dEle. A mente de Cristo, como a mente do Senhor realizou tudo isso na minha vida, como Ele já planejou todo esse projeto na minha vida. Isso é extraordinário, irmãos. E eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns pontos que são maravilhosos. Todas as coisas vêm dEle, quando o texto diz, porque dEle, porque dEle, tudo vem dEle. E eu queria ler um texto da palavra, que está lá registrado em 1 João 4, versículo 8, e depois versículo 19, eu não sei se dá para projetar, não sei se tem condição, se der, mas se não der, os irmãos, por favor, podem abrir. 1 João 4, versículo 8 e versículo 19. Primeiro ponto, irmãos, todas as coisas vêm dEle. Então a mente do Senhor é uma mente amorosa, louvado seja Deus. Tudo partiu dEle, tudo começou através dEle. Então a mente do Senhor, é uma mente amorosa. Diz assim o texto: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o que, irmãos? Ele é amor. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 19, nós amamos, ou nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, louvado seja Deus. Então o amor de Deus foi aquilo que fez com que nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver. O amor de Deus revela a mente dEle, o que deu início a todo o projeto de salvação. Quando a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo. O que Ele fez por amar o mundo? Ele teve uma ação. O amor de Deus é um amor intencional, que tem uma ação. Não é um amor parado, estático, mas é um amor dinâmico. É um amor que gerou algo, é um amor que doou algo. Deus doou algo por nós, e a doação de Deus foi exatamente seu Filho unigênito. Então tudo inicia com esse amor que nos alcançou e essa consciência, porque dEle, tudo vem dEle. Irmãos, tudo vem dEle.
Primeiro ponto para nós termos uma nova vida em Cristo é ter essa consciência. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que me amou primeiro, foi Ele que deu o passo, foi Ele que me buscou quando eu estava perdido, foi Ele que me alcançou com seu amor maravilhoso. Ele é tudo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o princípio de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o que? O alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Tudo começa por Ele. Aleluias ao nome do Senhor. E outra parte diz, porque dele, por Ele ou por meio dele, todas as coisas existem por meio dele. Então a mente do Senhor, além de ser uma mente amorosa, é uma mente doadora, porque a morte de Cristo é a maior expressão desse amor. A graça nos alcançou por meio da morte de Jesus. O texto que eu gostaria de ler está lá em João, capítulo 1, versículos 17 e 18. João 1, 17 e 18. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, por Ele, por meio dEle, né, através dEle, né, são todas as coisas. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Então, meus amados, por meio de Cristo, é que essa nova vida é gerada também em nós, por essa doação, por essa mente não só amorosa, mas doadora. Jesus amou e se entregou, louvado seja Deus, né? E Ele deixou para nós vamos ver isso mais à frente, esse exemplo de amor prático. Porque o amor de Deus não foi um amor teórico. O amor de Deus, ele foi um amor prático, a partir que Deus não só amou de palavras, mas Ele amou de uma atitude de se entregar, de se dar, através de Jesus. Então esse amor prático é a maior experiência que nós podemos ter na nossa vida cristã. Esse exemplo prático de amor é a maior experiência que nós podemos ter na nossa vida, nessa nova vida que Deus nos deu. Então o segundo ponto é essa mente doadora. E o terceiro ponto é, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Apesar dele ser dono de tudo, queridos, apesar dele ser o Criador do universo, apesar de ter partido dele todas as coisas, Ele procura e aceita a nossa adoração, louvado seja o seu nome. Ele aceita o seu louvor, Ele quer você, Ele quer ter intimidade com você. A grande diferença do Deus de Israel, a grande diferença do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é que Ele é um Deus de relacionamento. Não é um Deus distante, não é um Deus que nós não podemos alcançá-lo, inalcançável. Não é um Deus que mora no céu, mas é um Deus que quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. É um Deus que quer se revelar a nós, é um Deus que quer falar conosco, e essa transformação vem exatamente nesse compromisso com Ele e nesse relacionamento. Não sei se os irmãos concordam, mas o conhecimento que nós temos de uma pessoa, e esse conhecimento se torna mais profundo a partir do momento que você tem um relacionamento com ela, não é isso? Então, se você tem um relacionamento com alguém constantemente, esse relacionamento vai se aprofundando, vai chegar um momento que aquela pessoa não vai precisar nem falar muito, né?
Vai chegar um momento que aquela pessoa não vai precisar nem dar muitas pistas. Uma palavra dela já vai ser suficiente, porque você vai entender, porque você tem relacionamento com a pessoa. Da mesma forma, o relacionamento com Deus traz essa intimidade extraordinária, de conhecermos a Ele, de conhecermos a mente dEle, de desejarmos adorá-lo, de desejarmos estar cada vez mais próximo dEle. Agora eu pergunto aos irmãos, nós vamos partir para a segunda parte. É possível recompensar a Deus? O que os irmãos acham? É possível recompensar o que Deus fez por nós? Impossível, né? O texto mesmo diz, quem deu primeiro a Ele para que Ele possa recompensar? Não é mesmo? Você quando ganha um presente bacana, aí você ganha aquele presente, você fala, pô, tem que dar um presente para fulano, né? Recompensar ele. Mas que presente a gente deu a Deus, ou podemos dar a Deus, para recompensar o que Ele fez por nós? Aí vem algo extraordinário, irmãos, que faz parte da nossa vida, que é exatamente o que Deus quer de nós. O versículo 1 do capítulo 12 diz assim, depois de Paulo dar essa pausa, quando ele estava falando de Israel, quando ele estava falando do amor de Deus, quando ele estava falando da salvação dos gentios, ele dá essa pausa, ele traz esse hino de adoração, dizendo, meu Deus, os caminhos do Senhor são inescrutáveis, a mente do Senhor é extraordinária, quem pode alcançar essa mente? Tudo vem dele, tudo passa por ele, tudo é para ele. Aí Paulo faz um clamor, um rogo, ele roga, eu peço, irmãos, diante de tudo isso, diante de toda essa situação, eu rogo, irmãos, a vocês, eu rogo a vocês, igreja, pela compaixão de Deus, levando em consideração a compaixão de Deus, fazendo uma análise de quem Deus é, tendo esse entendimento desse Deus extraordinário e maravilhoso, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós podemos dar ao Senhor? A nossa vida, como culto a Ele. E o culto não é... Isso aqui que nós estamos vivendo é parte do culto da nossa vida. O culto não se baseia só nisso aqui, não seja importante. Isso aqui é maravilhoso. Estar no corpo de Cristo e congregar e glorificar a Deus e cultuar como igreja é uma dádiva. Mas o culto racional é um culto onde a minha vida diariamente ela é entregue a Deus. A minha vida diariamente ela está à disposição de Deus. E é interessante porque quando a palavra fala de sacrifício, nós vamos ler os sacrifícios, né, que eram feitos, principalmente no livro de Levítico, tem vários sacrifícios, mas um me chama a atenção, que é o holocausto. Talvez, ou certamente, o Paulo estava fazendo menção a esse sacrifício, onde tudo era consumido no altar. Não sobrava, né, Dudu? Nada. Tudo era consumido. O sacrifício vivo, por quê? Porque aquela vítima, ela estava viva e morreu. E esse sacrifício vivo é a sua vida sendo sacrificada a Deus. É você abrir mão da sua vontade, é você abrir mão dos seus desejos, morrer para viver, louvado seja Deus. Isso fala do que Jesus deixou bem claro, que seria a nossa caminhada na sua presença. Como que nós caminhamos na presença de Deus? O que Deus requer de nós? Nosso dinheiro? Alguma coisa nós podemos dar a Ele para agradá-lo? Para Ele nos amar mais? Não. O que Deus quer de mim e de você é a sua vida. Mas não parte da sua vida.
Não uma parte somente, não a parte melhor, pior, não sei, mas é toda a sua vida, é completa, é tudo. Deus quer a sua vida por inteiro, os seus sentimentos, as suas tristezas, as suas emoções, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas alegrias, tudo está em torno dele, e Deus quer que você entregue a Ele totalmente a sua vida, para que Ele possa te transformar cada vez mais, e para que você possa, através dessa entrega, adorar a Ele em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de você, não para recompensar, não porque eu vou fazer isso para receber algo. Não, você recebeu tudo. Meus irmãos, nós não temos que fazer mais nada, Deus já fez tudo. Agora, o que Deus requer de nós é o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração, dar a vida a Ele, entregar a vida a Ele, o coração a Ele. Isso é importante. E eu queria ler um texto rapidamente, que diz o seguinte, deixa eu só achar aqui. Mateus 10, 38 e 39. Esse sacrifício, irmãos, ele simboliza uma sujeição completa. Ele simboliza uma morte do velho homem, da velha criatura, dos desejos, das suas vontades. E o texto que nós vamos ler mostra Jesus falando a respeito de como que os discípulos dele teriam que segui-lo. Diz assim: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. Amém, queridos? Amém? Quem perder a sua vida por amor de mim, ele vai encontrá-la. Vai encontrar essa nova vida. Louvado seja Deus. Amém? A velha criatura fica para trás, ela vai sendo deixada para trás, e você vai encontrar uma nova vida, a vida que Cristo tem para você, a partir do momento que você se despir do velho homem, se despir dessa nova vida, dessa velha vida, e se revestir dessa nova vida. Não sei se acontece com vocês, mas eu adoro roupa nova. Não é um conjunto roupa nova não, tá? É roupa nova, essa aqui não é nova não. Mas eu adoro roupa nova. Quando eu compro roupa nova, Kátia fala assim, já vai vestir a roupa para ir na esquina. E para você colocar uma roupa nova, você tem que tirar a roupa velha. Ou alguém pega uma roupa nova e coloca por cima da velha. Alguém faz isso? Da mesma forma, queridos, essa nova vida não pode estar por cima de uma velha vida, de uma velha criatura. Para você revestir dessa nova vida, dessa roupa nova, você antes precisa se despir da velha roupa. E muitas vezes aquela velha roupa, né, irmãos, é a roupinha que você gosta, que você está com ela há anos, aquela roupinha confortável, né? Já notaram que a roupa velha é confortável? Né? De vez em quando você quer botar aquela roupinha que você gosta, né? Aquela roupinha bacana, que anda com você, que quando você olha para ela já diz, estou aqui. Mas vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão dessa velha roupa, desses seus desejos, daquilo que você gosta, daquilo que te agrada. E é difícil. É difícil. Você pegar uma roupa velha e... Vou falar um negócio aqui, tá, Kátia? Me autoriza? Kátia trouxe da casa do meu sogro uma camiseta toda rasgada. Toda rasgada. E aí, Kátia falou assim, você não vai usar essa camiseta. Aí ele falou assim, não, eu adoro essa camiseta porque ela é fresquinha. Então, você vê, até para se desfazer de uma velha camiseta é difícil.
Por quê? Porque a pessoa se agrada, acostumou com aquilo, né? Por mais que aquilo não seja bom, por mais que aquilo não tenha mais por que ser utilizado, a pessoa se acostuma. Nós acostumamos com a nossa vida velha. Nós queremos o velho, nós queremos aquilo que nos agrada. Mas, irmãos, Deus tem uma vida muito melhor para nos dar. Talvez não vai ser a vida que vai nos agradar inicialmente, e realmente não é, porque Jesus está falando de cruz. Quem aqui quer carregar a cruz? Ninguém quer carregar a cruz, principalmente levando em consideração o que simbolizava a cruz: maldição, levar o castigo, levar o pecado. Quem quer aqui carregar a cruz, deixar a sua vida velha para trás? Quem quer aqui se expor, né, e dizer: Senhor, meu pecado está aqui, né? Eu sou pecador, eu preciso de transformação. Não é fácil, mas a palavra está nos mostrando, queridos, que tudo começa a partir do momento em que nós nos sacrificamos por completo a Ele. Aí o culto começa, louvado seja Deus. Aí o culto inicia. E esse culto, ele tem que ser constante até o momento em que nós seremos arrebatados. Claro que na nossa vida espiritual nós temos lutas, dificuldades, mas a Bíblia diz que Jesus está com a mão estendida para nos colocar de pé novamente. Nós cantamos um louvor aqui que diz sobre isso, né, irmão? Se a água, né, se as águas nos naufragar, né, Ele, o que? Senhor, está com seus braços, suas mãos, para nos colocar de pé novamente na sua presença. Aleluias ao nome do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacrifício vivo, por quê? Porque é algo que você está dando, vai custar alguma coisa, não vai ser de graça. Tanto é que o sacrifício que Caim ofereceu não custou a ele uma vida, não custou a ele vida ali como de Abel. Ali já tinha um simbolismo profético, né? Por mais bonito que seja o sacrifício, né, ou a oferta, melhor dizendo, que Caim ofereceu, não era um sacrifício. A partir do momento em que uma vítima foi imolada, a partir do momento em que um animal foi sacrificado, ali estava, né, o simbolismo de alguém que iria morrer por nós, Jesus. E também um simbolismo de pessoas que iriam morrer em favor de Jesus. Louvado seja Deus. Não morrer somente fisicamente, porque muitos já morreram por amor de Jesus, mas morrer para o seu pecado, para a sua carne, para a sua velha criatura. Esse é um culto vivo, ele é santo, porque a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus, a partir do momento que nós nos sacrificamos, nós nos tornamos santos, porque santo é separado, e é agradável, porque Deus se agrada daquele que se entrega a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado. Deus se agrada de um coração arrependido. E para encerrar, queridos, nós vamos para a transformação da mente, que é podemos dizer, algo mais importante. Porque a vida espiritual tem um início, a nova vida, que é o conhecimento do amor de Deus, a considerar o que Deus fez. Em segundo lugar, é a entrega completa, essa dedicação completa a Ele. Mas Paulo vai mais além. Paulo fala de um processo contínuo. Paulo diz: vocês têm que entregar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vocês também não podem se conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A partir desse momento, Paulo está dizendo o seguinte: isso é um processo diário. Isso não é algo que você alcança
e pronto. Isso é um processo de transformação, diário, dia após dia, porque o mundo, ele cada dia mais, ele vai oferecer, ele tem coisas a oferecer. O mundo vai tentar, de cada vez mais, nos tirar dessa posição de cultuar a Deus. O mundo, cada vez mais, vai nos seduzir, para nós estarmos, de acordo com Ele. E é interessante, irmãos, eu anotei aqui que essa palavra conformar vem do original, esquematizo, que significa moldar-se, forma. As irmãs que fazem bolo, quando botam o bolinho na forma, como tira, o bolo fica no formato da forma. Não tem como a forma ficar no formato do bolo. Mas por que isso? Porque tem uma forma já, algo já esquematizado, um padrão. E o mundo tem o seu padrão, e as pessoas, sabe o que as pessoas fazem? Elas se amoldam a esse padrão. E muitas vezes as igrejas começam a se amoldar ao padrão. Tem que ser dessa forma para agradar X ou Y. Tem que fazer dessa forma, porque o mundo está assim, as coisas estão diferentes, O mundo modernizou, então nós temos que modernizar o culto, temos que modernizar alguma coisa. A Bíblia não é bem assim que a Bíblia fala, nós não podemos entender dessa forma. Então o que as pessoas fazem? Elas começam a colocar as suas vidas na forma do mundo, no esquema do mundo. E, meus amados, Deus deixou claro através de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Não entre nessa forma. Não se deixe levar por isso. Você é diferente. Você tem algo a realizar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é um crente, você é um servo de Deus, porque eles vão ver algo diferente em você. Não estou aqui falando só da questão de aparência, como também é importante a gente cuidar da nossa aparência, da nossa roupa, enfim. Mas eu estou falando aqui da sua forma de agir, daquilo que você tem para oferecer, daquilo que o Senhor tem para realizar através da sua vida. Não vos conformeis com este mundo. Irmãos, está na hora de nós dizermos não para o mundo, não para as coisas desta vida, e tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós, que é essa nova vida em Cristo. E é interessante que ele vai mais além, ele disse: não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, não se moldem a esse mundo, mas transformai-vos. Então essa transformação não é nós que fazemos. Quem faz essa transformação em nós, irmãos? É o Espírito Santo. Mas aqui Paulo está deixando bem claro: transformai-vos, parte de nós a busca, o interesse por essa transformação. Amém, queridos? Parte de nós a busca, o interesse, o desejo para sermos transformados. É o Espírito Santo que nos transforma nesse processo, mas cabe a nós buscarmos essa transformação, orarmos a Deus para que Ele possa sim nos transformar. E essa palavra transformai-vos vem do grego metamorfô, que é metamorfose, Quando falo de metamorfose, irmãos, lembram de quê? Da lagartinha. Isso aí, quando eu era garoto, tem tanto tempo. A lagartinha que vira o quê? Uma borboleta. Eu pergunto aos irmãos: a borboleta pode voltar a ser lagarta? Acho que não, mesmo que ela queira, Ela não vai voltar. E essa transformação mostra o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tirar de uma situação e nos colocar em outra completamente diferente. A transformação que vai fazer com que nós saiamos do mundo, daquilo que é o mundo, daquilo que é o chão dessa vida, e voemos para a presença dEle, olhar o mundo de cima para baixo. Porque quando nós temos a nossa visão racional do mundo e olhamos o mundo de baixo para cima, nós vamos ver o que Davi disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Aí ele olhou mais para cima, o meu socorro vem de Deus, aleluias ao nome do Senhor. Então essa visão de Deus, ela está acima da visão do mundo, daquilo que o mundo pode fazer, daquilo que o mundo pode trazer, daquilo que o mundo pode operar na nossa vida. Transformai-vos é mudar de forma, e é um processo. A lagarta não fica... um dia para o outro ela se transforma. Ela começa ali a moldar um casulo, ela fica ali enclausurada durante um tempo, a partir do momento ela rompe aquele casulo, e quando ela rompe aquele casulo, ela voa. E é isso que Deus quer fazer conosco. Um processo constante de mudança, de transformação, para nós voarmos sim, sairmos, desse plano que nós estamos vivendo, para um plano espiritual cada vez maior na presença dEle. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, queridos, eu quero fechar, senão o pastor vai brigar comigo. Quero fechar aqui, para nós entendermos que, no final de tudo, a transformação da mente fala de alcançarmos a mente de Cristo. Então vamos lá no início, lá onde nós lemos o capítulo 11. O que diz ali? Quem compreendeu a mente do Senhor? E tem um texto muito maravilhoso que fala sobre nós alcançarmos a mente de Cristo. Esse é o último texto que eu vou ler, está lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, para nós fecharmos aqui, queridos. Essa pergunta de Paulo, com referência ao profeta Isaías, que diz: pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Foi uma pergunta. É interessante que o próprio Senhor Jesus respondeu isso. Antes de nós lermos lá 1 Coríntios, eu vou ler rapidamente um texto lá em João 15:15. A pergunta foi: pois quem conheceu a mente do Senhor? Não é isso? Para que possa ensiná-lo. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluias. Então já fica claro que o desejo de Cristo é que nós tenhamos a mente dele. E essa transformação da mente é exatamente nós alcançarmos a mente de Cristo. Aí nós vamos ler agora 1 Coríntios 2, 14 a 16. Eu vou ler numa tradução que é NVI, tá, irmãos? É uma tradução mais moderna. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O homem natural, não compreende as coisas, espirituais, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aí, novamente, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo volta a essa pergunta, e ele responde: porém, nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. A pergunta está respondida. A partir do momento em que você se entrega a Deus, a partir do momento que você se sacrifica a Ele, a partir do momento que você deixa Ele operar na sua vida, a partir do momento em que você é transformado, a renovação da sua mente ela é efetivada ali, e você passa a ter a mente de Cristo, você passa a pensar como Cristo pensa. E isso é extraordinário. Você começa a alcançar os propósitos de Deus. E aí Deus começa a realizar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, como um processo diário de transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus amados, o Senhor quer hoje transformar a nossa mente. O Senhor quer hoje aperfeiçoar os nossos pensamentos. O Senhor hoje quer trazer a nós o conhecimento da sua vontade cada vez maior, para que nós possamos caminhar com Ele e sermos assim transformados dia após dia.
A vida espiritual é uma transformação diária. E aí, queridos, aí nós vamos alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Ela é boa e muitas vezes é boa para Deus, mas é um pouco desconfortável para nós. Amém? Sim. Por quê? Porque muitas vezes a boa vontade de Deus vai fazer com que nós tenhamos que abrir mão de coisas ou passarmos por lutas e provas que nós não gostaríamos de passar. O grande exemplo é Jesus. Jesus, por mais que ele veio dar a sua vida como homem, não foi agradável morrer na cruz. Foi, irmãos, agradável morrer na cruz? Foi tão difícil que o próprio Jesus, como homem, chorou ali, suou gotas de sangue e disse: se for possível, passe de mim esse cálice. É um cálice difícil, é uma situação difícil, é algo complicado, mas é a boa vontade de Deus. E essa atitude de Jesus, hoje, trouxe resultados para você, para mim, e vai trazer para outros também, louvado seja Deus. E muitas vezes a boa vontade de Deus, ela é um pouco desconfortável para nós, mas é a boa vontade de Deus. Ela é agradável, por quê? Porque Deus se agrada quando nós deixamos Ele transformar a nossa vida. E ela é perfeita, porque tudo que vem de Deus é perfeito. E nos aperfeiçoa cada dia mais. O nosso culto, ele chega até agradável, né? O culto, ele é vivo, santo e agradável, ele não é perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos até o nível de agradar a Deus com a nossa vida, mas a vontade de Deus é perfeita, louvado seja o seu nome. Ela é além, ela é perfeita, ela é agradável também, mas ela vai além, ela é perfeita. Querido, deixa Deus fazer a vontade dEle prevalecer na sua vida. Deixa Deus tratar daqueles pontos que são necessários serem tratados. Deixa Deus agir aonde você não quer, talvez, que Ele haja. Situações que ainda não foram solucionadas, problemas que precisam ser resolvidos, coisas que você ainda não deixou, coisas que precisam ser transformadas na sua vida. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Vai ser desconfortável em alguns momentos, mas a vontade dEle é boa, a vontade dEle é agradável, e mais do que isso, irmãos, a vontade dEle é perfeita, porque Ele vai nos aperfeiçoar. Paulo disse, para encerrar, que ele buscava a perfeição que ele não havia ainda achado, encontrado. Mas ele diz: uma coisa faço, não que tenha alcançado essa perfeição, ou esse homem perfeito, mas uma coisa eu faço, deixando para trás, as coisas que ficaram, deixando para trás as coisas que ficaram, avanço para o alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, é deixar para trás essa velha vida e avançar. Não olhar para o homem, não olhar para uma instituição, uma denominação, para o pastor, olhar para Jesus. Aleluia. Ele é o alvo e Ele é perfeito. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos nesta hora. Eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça e você meditasse naquilo que Deus falou ao seu coração. Sei que muitas coisas foram aqui faladas, mas o resumo de tudo é: Deus quer transformar a sua vida através da sua consciência de quem é Deus na sua vida, do que Ele fez por você. Deus quer que você entregue o seu coração a Ele como um culto. Deus quer que você entregue a sua vida a Ele como um culto racional. Você tem consciência desse culto, você quer cultuar a Deus, você quer
entregar a sua vida a Deus. É um culto racional. É um culto onde você vai se deixar transformar como sacrifício. O sacrifício é vivo, o sacrifício é santo, o sacrifício é agradável a Ele. Medita nesse momento, coloque sua vida diante do nosso Deus. Aleluias. Oh Deus querido, aleluias. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, em primeiro lugar pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou primeiro. Tu nos amou, Senhor, primeiro. E se nós te amamos, se nós estamos na Tua presença, é porque o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou. Pai, e sabemos que por mais que venhamos, Senhor, a realizar coisas, a fazer alguma coisa para Ti, nada disso vai Te recompensar. Não é isso que vai nos trazer a salvação, porque a salvação é pela graça, não pelas obras. Mas nós temos consciência, como o Senhor tem nos ensinado nessas últimas semanas, que as obras são importantes e fazem parte do processo de salvação. Podemos dizer que as boas obras é exatamente esse culto racional, essa entrega completa ao Senhor, onde nós vamos ser moldados, transformados, e vamos ser, ó Deus, vasos nas Tuas mãos, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Nós oramos, Senhor, por cada um de nós, transforma a nossa vida, o nosso coração, através, Senhor Deus, da renovação do nosso entendimento. Ó Deus, queremos ter a mente de Cristo, queremos compreender, ó Deus, os Teus propósitos e desígnios. Queremos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade de uma forma completa. Não queremos entregar parte da nossa vida a Ti, mas queremos entregar toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Deus, aquela área que a gente ainda, Senhor Deus, tem dificuldade de entregar, aquela área, Senhor Deus, que nós abraçamos ela muitas vezes, aquela roupa velha, entre aspas, Senhor, que nós queremos continuar usando, Senhor, aquela situação, Pai, aquele bem que nós temos, que não queremos abrir mão, enfim, essas situações que nós muitas vezes não queremos, Senhor Deus, abrir mão dela. Senhor, que nessa hora, Espírito Santo de Deus, esteja operando no nosso coração, na nossa vida, para nós termos, ó Pai, a operação do Senhor, para sermos transformados nessas áreas também, Senhor. Opera, Senhor, no mais obscuro, Senhor, aonde ninguém tem acesso, aquelas áreas, Senhor, onde nós não falamos com ninguém. Que o Senhor venha operar, Pai, porque queremos, Senhor, cultuar a Ti de todo o nosso coração. E como igreja nós oramos para que através de nós essa igreja venha crescer, essa igreja venha desenvolver, fruto do Espírito seja aqui desenvolvido e que o Senhor venha trazer novas pessoas para nós podermos junto congregar e herdarmos a eternidade. Opera nos corações também daqueles que estão assistindo, Senhor Deus, a essa transmissão, que não puderam estar aqui, ou que estão assistindo, mesmo não fazendo parte da igreja. Senhor, transforma os corações, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer isso. Ó Deus, que vidas sejam libertas nesta hora, que haja conversão, Senhor, transformação, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos assim, somos gratos ao Senhor, por esse culto, por esse momento na Tua presença, completa a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.